Nesta segunda parte da aula, nós vamos ver sobre resposta no tempo e a simulação, de sistemas contínuos no espaço de estados. Bom, a solução no tempo, de sistemas lineares invariantes no tempo no espaço de estados vem a partir da transformada inversa de Laplace aqui, do sistema no espaço de estados após ser aplicada aqui a transformada de Laplace. Então, a gente pode resolver considerando a matriz A uma constante A, minúsculo, e B uma constante B, não matriz. Aplicando a transformada de Laplace no sistema linear, nós aplicando a transformada de Laplace da derivada, nós teremos isso daqui, Sx de S menos x de zero igual a x de S mais BU de S. Então, essa daqui, a equação de estado, se transforma assim. Então, os estados x de S, a gente consegue obter essa solução a partir da transformada de Laplace. Fazendo a transformada inversa de Laplace, nós vamos obter que x de t igual a e na at vezes x de zero, mais a convolução do sinal de entrada com a matriz e na at. Essa daqui é a operação de convolução, multiplicada aqui pela constante b. Quando o sistema não é mais de ordem 1, esse caso é um sistema de ordem 1, porque a matriz A é uma constante unidimensional, a matriz B também. Quando o sistema for de ordem superior, de ordem 2 e em diante, nós temos a mesma solução, só que ao invés de utilizarmos aqui a matriz E na AT como uma solução no tempo, nós vamos ter essa I na AT matricial. Então, x de t agora de ordem 2, 3, assim por diante, x de t igual a E na AT vezes x de zero, mais a convolução dessa matriz E na AT com a entrada U de t multiplicada pela matriz B. Essa solução geral no tempo é uma solução matricial, e uma questão importante é essa matriz E na AT, que é a matriz chamada de matriz de transição de estados. Essa matriz E na AT ela é a transformada inversa de Laplace de Si menos A na menos 1. Ou seja, essa daqui é a equação necessária para calcular os autovalores do sistema, Então, os autovalores da matriz A elas são os polos do nosso sistema. Isso é uma questão importante que a gente tem que saber. Os autovalores da matriz A do sistema no espaço de estados determinam os polos do sistema. Essa matriz E na AT, ela é fácil de calcular quando a matriz A for diagonal. Quando ela é diagonal, a SI menos A na menos 1 vai ficar dessa forma aqui. Se a matriz A for diagonal, seus autovalores vão estar na diagonal. Lambda 1, lambda 2 até lambda n. Esses vão ser os polos do sistema. E a inversa de SI menos A vai ser isso daqui. 1 sobre S menos lambda 1, nessa aqui, 1 sobre S menos lambda 2, aqui 1 sobre S menos lambda n. E a matriz E na AT, que é a transformada inversa dessa daqui, no Laplace, no domínio da frequência, vai ser E na lambda 1, nessa diagonal, E na lambda 2 aqui, E na lambda 1t, E na lambda 2t, E na lambda nt. Tem um pequeno erro aqui. Essa matriz E na AT, quando não for diagonal, ela pode ser aproximada pela série de Taylor, ou também tem uma solução exata que é dada pela interpolação de Sylvester, onde nós temos umas constantes aqui que dependem dos autovalores da matriz A. Mais informações vocês podem ver no livro do Ogata, do Dorff, capítulo 3, ou no livro do Ogata. Então, tem essas informações de como calcular essa matriz de transição de estados.
Porém, atualmente a gente utiliza muito simulação, então vamos ver a simulação, né? E também vamos simular esses sistemas, né, diretamente no tempo. Outra questão importante é como fazer a conversão de espaço de estados para funções de transferência e vice-versa, né? Quando nós quisermos converter de espaço de estados para funções de transferência, é só aplicar essa equação aqui. É a matriz C multiplicada pela inversa DSI menos A. Aqui entra a questão dos autovalores do sistema, os polos, né? SI menos A menos 1, multiplicada aqui pela matriz D, a matriz B, somada com a matriz D. Né? O software eles já fazem automaticamente essa conversão. Né? Tanto em MATLAB quanto a biblioteca de controle em Python, nós podemos utilizar essa função, ss2tf. Né? Então, a gente pode fazer essa conversão aqui, que ele aplica essa equação. Para converter de funções de transferência para espaço de estados, né, nós temos diversas formas de conversão. Por quê? Porque no formato de espaço de estados, nós podemos ter diversas representações no espaço de estado para o mesmo tipo de sistema. Né? Por que isso? Porque nós podemos ter diferentes bases de representação no espaço de estados. Né? Como em álgebra linear, nós temos a mudança de base para representar o mesmo espaço vetorial. Né? No espaço de estados, de sistemas de controle, nós podemos ter diferentes bases também para representar o mesmo sistema. Por exemplo, o circuito RLC, cujas variáveis de estado nós representarmos como a corrente do indutor e a tensão do capacitor, nós podemos também considerar outras possíveis variáveis de estado linearmente independentes, que também vão ser uma combinação linear da corrente do indutor e da tensão do capacitor, desde que essa combinação linear se torne ali em variáveis de estado linearmente independentes. Então, nós temos diversas formas de representar o mesmo sistema aqui em função de transferência no espaço de estados. Então, algumas formas possíveis aqui. A forma canônica controlável, que eu vou mostrar para vocês. Outras formas aqui eu mostro na disciplina de sistemas de controle 2. Como que é convertido um sistema para a forma canônica controlável? Se esse sistema aqui estiver nessa forma aqui de função de transferência, né, o sistema no espaço de estados vai ficar assim. Nós podemos perceber que esses coeficientes do denominador, onde estão os polos do sistema, eles vão todos para a matriz A. Ou seja, a matriz A aqui está relacionada aos polos. Os autovalores da matriz A são os polos do sistema. Né? E os coeficientes do numerador, nessa forma canônica controlável, eles vão aqui para a matriz C, né? E também a matriz D. Né? Então, a gente consegue obter um sistema no espaço de estados que é chamado de sua forma canônica controlável, né? Fazendo essas conversões aqui. Tanto em MATLAB quanto em Python, nós utilizamos esse comando aqui, tf2ss, que ele converte para a forma canônica controlável. Vamos fazer um exemplo de simulação agora, tanto no Excos, quanto no PSIM, quanto em Python, dos sistemas que nós vimos na primeira parte da aula. Bom, fizemos inicialmente aqui uma simulação do circuito RLC em Python. Nós temos aqui o algoritmo em Python para simular o circuito RLC. Primeira coisa, definimos os parâmetros do circuito. Indutância L, resistência R, capacitância C. E chamamos de CAP para não confundir com a matriz C do espaço de estados. Depois, nós devemos definir as matrizes do sistema, matriz A, B, C e D.
né, que elas são aqui na biblioteca NumPy. São como arrays da biblioteca NumPy. Então, nós já deduzimos essas matrizes na primeira parte da aula. Para converter essas matrizes em um sistema que pode ser simulado, nós usamos o comando ss, state space, né, entrando com as matrizes A, B, C e D, e daí a biblioteca de controle do Python já converte para um sistema. O sistema RLC aqui. Para converter para a função de transferência esse sistema, nós podemos só usar ss to tf, como está aqui. Nós fizemos já o print desse sistema, tanto o sistema no espaço de estados aqui, o print dele, quanto o print da função de transferência estão aqui. Também para demonstrar a questão dos autovalores da matriz A, mostramos aqui, obtivemos os autovalores a partir da biblioteca de álgebra linear dentro da biblioteca SciPy. Então, aqui são o cálculo dos autovalores com esse comando eigenvals, autovalores, eigenvalues, né, em inglês. Então, obtendo a matriz A, que ela pode ser obtida diretamente pelo sistema, sysRLC.A. A gente obtém a matriz A. Então, esses são os polos do sistema que estão printados aqui. Nós temos polos complexos conjugados. A parte real é menos 500 e a parte complexa aqui é mais ou menos 9.987J. Por fim, vamos fazer a simulação. Aqui em Python foi obtido qual que é o tempo máximo que a gente deseja na simulação a partir do polo mais lento, considerando 5 constantes de tempo de simulação, que a gente vai ver isso depois nas respostas de sistemas, como calcular essas constantes de tempo. Então foi montado um vetor de tempo e obtida a resposta ao degrau, resposta step, e é importante colocar aqui, né, que foi colocado o vetor de tempo como entrada da função step, e também colocado para retornar as variáveis de estado. Esse return x tem que ser igual a true, para retornar também as variáveis de estado x. Por fim, foi feita a plotagem do gráfico, né, utilizando a biblioteca pyplot. Então, nós podemos ver aqui o x1, x2 e y, que no caso está em cima do x2. Então, a gente não consegue ver o x2, pois a saída y está junto com x2, pois a resistência é igual a 1 aqui. Então, eu forneci para vocês aqui o script de testes desse sistema, que está aqui. Esse mesmo circuito ele foi simulado aqui no Excos. Então, vamos simular. Abrindo o Excos, nós temos que inserir sistemas no espaço de estados, que são esses CLSS. Inserimos 2. Por quê? Um deles aqui para mostrar na sua saída as duas variáveis de estado x1 e x2. Então, a matriz C ela é a matriz identidade. Por quê? Porque sendo a matriz identidade, nós temos duas saídas. Tendo duas linhas a matriz C, sendo a primeira linha relacionada a x1 e a segunda linha relacionada aqui a x2. Então, colocamos duas linhas da matriz C para que as saídas aqui sejam bidimensionais, duas linhas aqui. Seguindo, esse outro sistema foi colocado original, então a matriz C tem somente uma linha que vai aparecer o x2, né, que é vezes R, que o R igual a 1. Então nós colocamos esses valores aqui de configuração. Para a simulação, nós vamos simular com o tempo final de 10 milissegundos, né, e com o máximo step size de 1 microsegundo aqui. O clock para a scope nossa, vamos colocar a scope CM Scope, que ela permite a visualização de diversas formas de onda. Vamos utilizar o clock de 1 vezes 10 na menos 5 segundos, que dá 100 microsegundos. Observando no Python, nós podemos ver que aqui 100 microsegundos seria um bom tempo para visualizar. Seguindo, as definições de simulação estão aqui, as definições da scope nós temos que colocar
esses valores aqui, incluindo o número de portas de entrada, dois na primeira entrada, né, 2 sinais na primeira entrada e 1 sinal na segunda entrada. Então, obtemos esse resultado aqui, né, em que o primeiro gráfico vai ser x1 e x2, né, e o segundo gráfico vai ser aqui a saída y. Então, fiquem atentos aqui a esses parâmetros de simulação, né, para conseguir fazer a simulação adequada. Seguindo, fizemos uma simulação de diversas formas de representação do sistema no PSIM. Né, aqui o modelo em circuito elétrico, né, onde temos aqui uma fonte de corrente controlada por tensão, né, é necessário incluir esse Control to Power Interface e colocamos uma fonte para a resposta ao degrau na entrada. Está o circuito elétrico. Aqui está o modelo no espaço de estados e aqui funções de transferência. O modelo no espaço de estados nós fazemos aqui no PSIM, podemos fazer dessa maneira sim, utilizando um Simplified C-Block para escrever as equações de estado e a equação de saída, e utilizando integradores na saída. Como assim? Né? Aqui está o nosso modelo no espaço de estados. O Simplified C-Block ele possui entradas que são variáveis x1, x2 e x3. E tem saídas aqui, outputs, y1, y2 e y3. Né? Nós vamos fazer o x1 as entradas x1 e x2 sejam as variáveis de estado x1 e x2. Né? E as saídas y1 e y2 vão ser as saídas das equações de estado, aqui, que é dx1 sobre dt e dx2 sobre dt. Então, nós escrevemos aqui as equações de estado do nosso sistema, né? dx1 sobre dt igual a 0x1, menos 1 sobre C, vezes 1 sobre o capacitor vezes x2, mais 1 sobre o capacitor vezes U. Né? Essa é a primeira variável de estado, derivada da primeira variável de estado, que vai ser colocada na saída y1. y1 igual a dx1 sobre dt. Então, o integrador, ele integra essa derivada de x1, ou seja, a saída do integrador será a própria x1. Né? Integrando a derivada de x1, temos a própria x1 aqui. Né? Então, e esse integrador, né, que vocês encontram lá na biblioteca do PSIM, tem que ter a time constant igual a 1, que não é o padrão do integrador. Tem que ser colocado igual a 1. Também nós colocamos a do segunda variável de estado, a equação de estado, e enviamos para a saída y2. Colocamos também a equação de saída, né, que y igual a 0x1 mais r vezes x2 mais 0 vezes u, as matrizes C e D aqui. E colocamos essa saída y para a saída y3 do bloco C. Certo? Então a gente pode visualizar aqui com essas probes, podemos visualizar as variáveis. Por fim, a função de transferência, nós podemos verificar esses parâmetros aqui. Nós usamos S-Domain Transfer Function que está na biblioteca do PSIM. É importante colocar que a ordem da função de transferência é igual a 2. Podemos colocar aqui, como obtivemos em Python, né, a função de transferência que obtivemos em Python, colocar ganho 1 vezes 10 na 8, aqui coeficientes do numerador 0, espaço 0, espaço 1, né, ou seja, só 1, e no denominador 1, 1000 e 1 é 8, ou seja, s ao quadrado mais 1000s mais 1 vezes 10 na 8. Certo? Então, dessa forma, atenção aqui aos parâmetros necessários. Então, no PSIM, mostrando os resultados de simulação, que simulamos para o total de 10 milissegundos, com time step de 1 microsegundo, né, nós visualizamos aqui os resultados. No primeiro gráfico, a variável de estado x1, que é a tensão do capacitor. Então, podemos ver que no circuito elétrico e no sistema no espaço de estados, que é o x1c, foram os mesmos valores.
Nesse segundo gráfico está a variável de estado x2, que é a corrente no indutor L1. Então, podemos verificar aqui que são iguais. Por fim, aqui está a saída Y, que é a tensão do resistor, né? Ou a Y aqui do espaço de estados, ou Y da função de transferência. Os resultados são também exatamente iguais. Então, podemos comparar os três resultados ali, tanto no circuito elétrico, né, quanto no sistema no espaço de estados, com uma função de transferência. São maneiras diferentes de modelar o mesmo sistema e de simular. Então, é muito importante nós sabermos fazer todas essas formas de representação do sistema e modelagem. Seguindo, o sistema de massa-mola, né? O sistema mecânico, esse daqui, foi feito também a mesma coisa. Colocado aqui os parâmetros, o K, B e M, né? Definido as matrizes A, B, C e D, e foram plotados os resultados. Podemos ver aqui os resultados de posição e de velocidade. Todos esses resultados estão aqui no script compartilhado aqui no Google Colab. Bom, conclusões da aula. A representação no espaço de estados ela pode representar qualquer sistema linear invariante no tempo. A resposta no tempo desse tipo de sistema pode ser calculada pela matriz de transição de estados, NAT, né? Mas o que é mais importante aqui é aprender a fazer a simulação desses sistemas de diversas maneiras. Por exemplo, modelo de circuito, no caso do circuito elétrico, os sistemas elétricos, né? Em diagrama de blocos, sistema no espaço de estados, definindo ali a matriz, a equação de estados, a equação de saída e com integradores, né? Que a gente utilizou o integrador para obter as variáveis de estado x1 e x2. E também em funções de transferência. São diversas formas de representar o mesmo sistema, né, o modelo. Então é importante aprender a fazer todas essas formas.